Imagine um vale desolado, coberto por incontáveis ossos secos, sem carne, sem fôlego, sem qualquer sinal de vida. Uma paisagem de morte e esquecimento, onde a esperança parece ter sido varrida pelo vento há muito tempo. Agora, imagine que nesse cenário de desolação absoluta, uma voz poderosa se ergue e pergunta a você diretamente: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Sua resposta a essa pergunta, que ecoa desde os tempos antigos, pode mudar sua perspectiva sobre o impossível e sobre o próprio poder da vida. Essa não é uma cena de um filme de ficção, mas a visão impactante que o profeta Ezequiel teve, registrada em um dos capítulos mais dramáticos e esperançosos da Bíblia. Ele viveu em um tempo de profunda crise, quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, sentindo-se exatamente como aqueles ossos secos, desprovidos de vida, de nação, de propósito, com a fé murcha e a esperança em ruínas. Eles se viam como um povo morto, sem futuro, uma nação desfeita, cujos sonhos haviam se transformado em pó. Quem de nós, em algum momento da vida, não se sentiu assim? Diante de um relacionamento que se desfez, de um sonho que não se concretizou, de uma fé que parece ter esfriado ou de uma situação que parece não ter mais solução, a sensação de estar em um vale de ossos secos é dolorosamente familiar. É nesse contexto de desespero humano que Deus intervém com uma revelação extraordinária, desafiando não apenas a lógica, mas a própria realidade. A pergunta feita a Ezequiel não é retórica. Ela nos convida a confrontar a nossa própria incredulidade, a nossa tendência a aceitar o fim quando tudo parece perdido. O que Deus está prestes a mostrar a Ezequiel e a nós vai muito além da restauração de um povo antigo. É uma demonstração do poder soberano da palavra e do Espírito, capaz de ressuscitar o que parece irremediavelmente morto, de transformar o deserto mais árido em um jardim vibrante e de erguer um exército vivo onde antes só havia a quietude da morte. Prepare-se para mergulhar em uma das profecias mais poderosas já registradas. Uma que promete avivamento e vida, onde a morte parecia ter a última palavra. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e o Espírito o levou para fora, colocando-o no meio de um vale. Mas não era um vale qualquer, verdejante e cheio de vida. Era um cenário de pesadelo, uma vasta extensão coberta por ossos humanos incontáveis em número, espalhados pela superfície da terra. Eram ossos secos, muito secos. A cena era um testemunho mudo de uma catástrofe antiga, de vidas perdidas, de esperanças desfeitas e de um tempo onde a morte havia reivindicado sua vitória de forma absoluta. Não havia vestígio de carne, tendões ou pele, apenas a fria e pálida realidade da desintegração total. Para o profeta, e para nós que lemos essa passagem, essa imagem era um espelho da condição de Israel. O povo estava exilado na Babilônia, longe de sua terra, do templo de sua identidade. Eles se sentiam abandonados por Deus, como se a vida tivesse sido completamente drenada deles. Suas lamentações eram ouvidas. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Somos cortados de todo. Ezequiel 37:11. Era a voz de um povo que havia perdido tudo, que via seu futuro como um vale de ossos secos, sem qualquer perspectiva de restauração. A fé estava murcha, as promessas pareciam esquecidas e a realidade do cativeiro era um túmulo para suas aspirações. Nesse cenário de desesperança total, Deus faz a Ezequiel uma pergunta que desafia toda a lógica e a experiência humana. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? É uma pergunta que nos confronta diretamente, diante do que parece irremediavelmente perdido, da situação que se arrasta há anos sem solução, da fé que se esvaiu, daquele relacionamento que se quebrou em 1000 pedaços, daquele sonho que virou pó. Nós, como Ezequiel, somos convidados a responder. A resposta do profeta é um modelo de humildade e fé. Senhor Deus, Tu o sabes.
Ele reconhece que, humanamente, a resposta é um retumbante não, mas ele não limita o poder de Deus à sua própria compreensão. Então, Deus dá a Ezequiel uma ordem extraordinária. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagine a cena. Um homem, sozinho, em um vale de morte, clamando a ossos inertes. Que loucura para a razão humana! Mas a palavra de Deus não é limitada pela razão ou pela lógica. À medida que Ezequiel profetiza, um som começa a surgir, um ruído, um chocalhar. Os ossos começam a se mover, a se aproximar uns dos outros, encaixando-se, osso com osso, cada um em seu lugar. É uma cena de reconstrução macabra e milagrosa. Em seguida, tendões e carne surgem sobre eles e a pele os cobre. De repente, o vale não está mais cheio de ossos secos, mas de corpos completos, esqueletos revestidos, prontos. Mas há um detalhe crucial. Não havia neles espírito. Ezequiel 37:8. Eles eram corpos perfeitos, mas inertes, sem fôlego de vida. Essa etapa da visão é fundamental. Deus pode reconstruir a estrutura, restaurar a forma, mas a vida, o fôlego, a essência, só Ele pode dar. É por isso que vem a segunda ordem ainda mais poderosa. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A palavra hebraica para espírito é ruach, que também significa vento e fôlego. É a mesma palavra usada em Gênesis 2:7, quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui, o ruach de Deus é invocado novamente para trazer vida onde não havia. Ezequiel obedece e o milagre se completa. O ruach entra naqueles corpos e eles vivem. Eles se levantam sobre os seus pés, um exército vastíssimo. De um vale de morte e desespero, surge uma multidão vibrante, cheia de vida, pronta para a ação. É a demonstração suprema do poder criador e restaurador de Deus. Deus, então, revela o significado da visão a Ezequiel. Estes ossos são toda a casa de Israel. A profecia não era apenas uma imagem poética, mas uma promessa concreta. Deus estava prometendo que, assim como Ele trouxe vida aos ossos secos, Ele traria seu povo de volta da morte espiritual e do cativeiro. Ele abriria suas sepulturas, o exílio, e os traria de volta à sua terra. E mais importante, Ele colocaria seu espírito neles, e eles viveriam. Essa promessa de um novo espírito é central para a nova aliança, profetizada também em Ezequiel 36, 26, 27, onde Deus promete um novo coração e um novo espírito, capacitando seu povo a obedecer. Essa visão de Ezequiel não é apenas uma história antiga sobre Israel. Ela ressoa com verdades eternas que se aplicam a cada um de nós hoje. O poder da palavra de Deus, proferida por um profeta obediente, e o poder vivificador do Espírito Santo são os agentes dessa transformação radical. O que parecia impossível, a ressurreição da esperança e da vida, torna-se realidade pela intervenção divina. Essa passagem aponta para a ressurreição de Cristo, o primogênito dentre os mortos que conquistou a morte e o sepulcro, tornando-se a própria vida. Aponta também para o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, soprando vida nova na igreja nascente, transformando discípulos amedrontados em um exército ousado e cheio de poder. O ruach de Deus, que trouxe vida a Adão, que animou os ossos secos de Israel, é o mesmo Espírito que habita em nós hoje, capaz de ressuscitar qualquer área de nossa vida que esteja morta. Pense nas suas próprias sepulturas e vales de ossos secos. Pode ser uma fé que se tornou rotineira e sem paixão, um casamento que perdeu a chama, um vício que parece invencível, uma depressão que rouba a alegria, um propósito de vida que se esvaiu. Em mensagem de Ezequiel 37, é um lembrete poderoso de que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias, pela nossa história,
ou pela extensão da nossa desesperança. Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele é o Senhor do avivamento, da ressurreição e da restauração. A questão não é se Deus pode fazer, mas se nós cremos que Ele fará e se estamos dispostos a profetizar sobre nossos vales de ossos secos, clamando pela Sua palavra e pelo Seu Espírito. A transformação de um vale de morte em um exército vivo está ao alcance daquele que crê e obedece à voz do Senhor. A visão do vale de ossos secos não é uma mera história distante de um povo antigo. Ela é um espelho que reflete as realidades mais profundas de nossa própria existência hoje. Onde estão os vales de ossos secos em sua vida? Onde a esperança se esvaiu, a vida parece ter sido drenada e a desolação se instalou. Talvez seja um casamento que se tornou frio e distante, onde a comunicação cessou e o amor parece ter morrido. Talvez seja uma carreira estagnada, onde a paixão se perdeu e o propósito se dissolveu em rotina. Pode ser uma amizade quebrada, um sonho desfeito pela realidade, ou até mesmo sua própria fé, que antes ardia, mas agora se sente ressecada e sem vitalidade, como um deserto espiritual. A pergunta que Deus fez a Ezequiel, filho do homem, poderão estes ossos reviver? É a mesma pergunta que Ele nos faz hoje. Diante daquela situação que você já deu como perdida, daquele relacionamento que você já considerou sem volta, daquela área da sua vida que você já enterrou, qual é a sua resposta? Nossa tendência humana é olhar para a evidência e dizer, é impossível, não há mais jeito. Mas a fé cristã nos convida a ir além da lógica e a responder como Ezequiel, Senhor Deus, Tu o sabes. É um reconhecimento de nossa limitação e uma declaração da soberania ilimitada de Deus. A aplicação prática dessa profecia começa com a nossa disposição de profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos. O que significa profetizar hoje? Não é necessariamente prever o futuro, mas sim declarar a palavra de Deus sobre a realidade presente. É tomar as promessas de Deus, os princípios de sua palavra e clamar por eles sobre as áreas de nossa vida que estão mortas. Se seu casamento está em crise, profetize vida sobre ele, baseando-se em passagens que falam de amor, perdão e restauração. Declare que Deus pode reconstruir o que foi quebrado, que Ele pode soprar vida nova onde só há silêncio e mágoa. Isso não é pensamento positivo vazio, é fé ativa, é alinhar nossa voz com a voz de Deus. Pense em um jovem que se sente sem propósito, perdido em um mundo de incertezas, com seus sonhos e talentos parecendo ossos secos, sem direção. Profetizar para ele seria clamar por sabedoria, por direção divina, por oportunidades que Deus pode abrir. Seria declarar sobre sua vida as promessas de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É falar essas palavras sobre sua alma, mesmo quando o cenário ao redor grita o contrário. A segunda parte crucial da visão é o papel do Ruach, o Espírito Santo. Ezequiel profetizou aos ossos e eles se juntaram, foram revestidos de carne, mas ainda não havia vida. A vida veio quando ele profetizou ao Espírito. Isso nos ensina que por mais que nos esforcemos, por mais que declaremos a palavra, a verdadeira vida, o verdadeiro avivamento, vem do sopro do Espírito Santo. É Ele quem vivifica, quem regenera, quem transforma. Para o cristão de hoje, isso significa uma dependência contínua e apaixonada do Espírito. Se sua fé está seca, se você se sente distante de Deus, não basta apenas ler a Bíblia mecanicamente. É preciso clamar ao Espírito Santo para que ele sopre vida nova em sua leitura, em sua oração, em seu coração. Peça a Ele para reacender a chama, para trazer revelação, para capacitá-lo a viver uma vida que glorifique a Deus.
É o Espírito que nos dá poder para perdoar, para amar o próximo, para resistir à tentação, para perseverar na adversidade. Sem o Ruach de Deus, somos apenas corpos bem formados, mas sem o fôlego da verdadeira vida espiritual. A visão de Ezequiel 37 também nos convida a olhar para além de nossas lutas individuais e a considerar o vale de ossos secos da igreja e da sociedade. Quantas comunidades cristãs se tornaram mornas, sem paixão, sem impacto no mundo ao seu redor? Quantas igrejas se assemelham a corpos sem espírito, com a forma da religião, mas sem a vida e o poder transformador do Evangelho? A profecia nos chama a clamar por avivamento, a profetizar vida sobre a igreja, para que ela se levante como um exército vastíssimo, cheio do Espírito, para cumprir a grande comissão. A aplicação prática final é a confiança inabalável no poder de Deus. Não importa quão desolador seja o seu vale, não importa quão secos os ossos pareçam, Deus é o Senhor que pode soprar vida nova. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro do túmulo, que transformou pescadores em apóstolos, que trouxe vida à sua igreja no Pentecostes. Ele é o mesmo Deus hoje. Sua palavra é viva e eficaz, e seu Espírito tem poder para transformar qualquer realidade. Que a visão do vale de ossos secos nos inspire a nunca desistir, a nunca aceitar a morte como a palavra final. Que nos motive a clamar pela palavra e pelo Espírito, a profetizar vida sobre cada área ressecada de nossa existência. Que possamos crer que, não importa quão desolada esteja a sua vida, a sua fé, o seu relacionamento ou a sua comunidade, Deus é o Senhor que pode soprar vida nova e transformar vales de morte em exércitos vivos para a sua glória. A pergunta permanece: você crê que estes ossos podem reviver? A resposta de sua fé determinará o que Deus fará em seu vale.